Olá, turma! Vamos fazer a correção da nossa atividade, tá certo? Essa atividade foi feita dia 30/8 e agora é o momento da nossa correção, tá? O texto é o pamonha doce, tudo bem? Vamos para a primeira questão. Quando você ouve a palavra pamonha, do que você lembra? Eu coloquei aqui comida, tá certo? Se você tiver colocado outra resposta, mas que tenha a ver, tudo bem, ok? Segunda questão. Quando você ouve a expressão modo de fazer, você lembra de quê? Gente, a gente lembra de etapas de preparo de algo, passo a passo, tá certo? Terceira questão. Consulte um dicionário e veja se o que você imaginou das palavras tem o mesmo sentido. Gente, quando você leu no texto reservado, né, o que você pensou que essa palavra significa? Quando a gente vai olhar no dicionário, a gente vê que significa guardado, tá certo? Quando em uma receita pede para a gente reservar alguma coisa, está pedindo para a gente guardar, tá certo? Guardar aquela coisa porque logo ela vai ser utilizada lá na frente. Escorra significa retirar a água, tudo bem? Quarta questão. Se você fosse o autor do texto, que outra palavra usaria no lugar de imitando? Imitando, gente, também pode significar, por exemplo, como se fosse, tá certo? 5. Se você fosse o autor do texto, que outra palavra usaria no lugar de ingredientes? Turma, no lugar de ingredientes, a gente poderia usar, por exemplo, materiais necessários, certo? 6. Você leu atentamente o texto? Você acha que quem ler o texto conseguirá realizar as ações corretamente? Justifique sua resposta. Sim, gente, quem ler a receita vai conseguir fazer a comida adequadamente, porque a receita ela ensina todas as etapas de uma alimentação, de uma receita. 7. Segundo o texto, como é que se faz para as pamonhas parecerem trouxinhas? Turma, as pamonhas devem ser bem amarradas, não é isso? Para que elas possam parecer trouxinhas, não é isso? Amarradas nas palhas dos milhos, ok? Das espigas de milho. 8. No texto, o que dá a ideia de medida? Espigas, liquidificador ou xícara? Turma, o que dá a ideia de medida é a xícara, tá certo? Nós utilizamos a xícara nas receitas para medir os ingredientes. 9. Por que seria impossível fazer a pamonha sem descascar o milho? Porque é o primeiro procedimento indispensável para realizar as demais etapas. Não tem como a gente fazer a pamonha doce sem descascar o milho, tá certo? 10. Marque um X nas informações do texto. Aqui, gente, vocês deveriam ter marcado um X apenas nas frases que estão de acordo com as informações contidas na nossa receita pamonha doce. Apenas 3 frases aqui estão de acordo com a receita. São elas: é necessário um cuidado especial com as palhas, a massa produzida deve ser colocada sobre as palhas e esses materiais servem para fazer 20 pamonhas. Apenas essas 3 frases, ok? De que forma a massa pode ser colocada para fervura? Amarradas nas palhas ou costuradas imitando saquinhos. É dessa forma que a massa ela vai para a fervura, ok? 12. Quais os principais materiais que devem ser providenciados para a produção das pamonhas? Muito fácil, né? Tem lá nos ingredientes: 12 espigas de milho, 1 xícara de açúcar refinado e 1 xícara de leite ou leite de coco. 13. Nas palavras abaixo, quais letras vêm depois do M e quais vêm depois do N? Circule o N e o M. Gente, nessa questão eu circulei o M em todas as palavras, o N também
E você também deve observar qual é a letra que vem depois do M e do N, ok? 14. Escolha 2 palavras do quadro e faça 2 frases com elas. Lembre da pontuação adequada. Qual foi a palavra com M que eu peguei? Foi campeão, tá? E a frase que eu criei? Ontem à noite, meu time foi campeão do Brasileirão. A palavra com N que eu peguei foi onça. E a frase ficou: eu já estudei o texto A Morte da Onça. 15. Leia as palavras. Complete-as com a letra M e leia novamente. Aqui você só deveria acrescentar o M ao final de cada palavra e depois ler para ver a diferença da palavra sem o M e da palavra com o M. 16. Retire do texto palavras para completar a tabela abaixo. M antes de P ou B. Eu peguei a palavra também e embrulhadas. M no meio da palavra, pamonhas e amarre. M no final da palavra, também e podem. 17. Jogo dos 7 erros. Na tabela abaixo, existem 7 palavras escritas com erros. Descubra-as e copie-as corretamente em seu caderno. As 7 palavras com erro são bomba, que na verdade se escreve com M e não com N. Banco, que se escreve com N. Ponte, que se escreve com N. Pintura, também com N e não com M. Pente, com N. Presidente, com N. E serpente, com N. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a nossa correção. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abraço a todos.